Bem, eu fiquei com a regra 11, que é tiro de lateral. Um tiro lateral é concedido quando a bola cruzar completamente a linha lateral ou quando um jogador de quadra da equipe defensora foi o último a tocar na bola antes de ela cruzar a linha de fundo de sua própria equipe. Também concede um tiro lateral quando a bola tocar o teto ou algum objeto fixo sobre a quadra. O tiro lateral é executado sem o apito dos árbitros, pelo adversário da equipe cujo jogador tocou por último a bola antes dela ter cruzado a linha ou tocado o teto ou objeto fixo. O tiro lateral é executado no lugar onde a bola cruzou a linha lateral ou se ela cruzou a linha de fundo da intersecção entre a linha lateral e a linha de fundo deste mesmo lado. Para o tiro lateral concedido após a bola ter tocado o teto ou objeto fixo sobre a quadra, o lançamento será executado no lugar mais próximo sobre a linha lateral mais próxima em relação ao lugar onde a bola tocou o teto ou o objeto fixo. O executamento deve permanecer com um pé em contato com a linha lateral e conservar-se na posição correta até que a bola tenha saído de sua mão. Não há limites para o posicionamento do segundo pé. Enquanto o tiro lateral está sendo executado, os adversários não podem se aproximar a menos de 3 metros do executante. No entanto, isto não se aplica se eles se colocam imediatamente fora de sua linha da área de gol. Bem, olá! A nossa equipe ficou responsável pelas regras do 10 ao 18. Eu, Maria Eduarda e a Yasmin Pinheiro ficamos responsáveis pela regra número 12, que é o tiro de metas. Bem, um tiro de meta será concedido quando? A primeira. Podem acontecer 4 coisas ou 4 fases que podem levar à ocorrência do tiro de meta. A primeira é quando um jogador da equipe adversária invadir a área do gol. A segunda maneira que pode ocorrer o tiro de meta. Bem, o goleiro controla a bola em sua área de gol ou a bola fica parada no solo dentro da área de gol. Essa é a segunda. Bem, eu fiquei com a terceira maneira que pode ocasionar o tiro de meta. Bem, isso vai acontecer quando um jogador tocar na bola quando ela estiver dentro da área do gol. Eu vou falar sobre a quarta maneira. A bola cruza a linha de fundo depois de ter sido tocada por último pelo goleiro ou pelo jogador da equipe adversária. E o que isso significa? Bem, em todas as situações que foi a 1, a 2, a 3, a 4, que a gente já explicou, a bola será considerada fora do jogo e que a partida será reiniciada com um tiro de meta. Se houver uma infração depois que o tiro de meta for concedido, mas antes que ele tenha sido executado. Se uma equipe tem que executar um tiro de meta e estiver jogando sem um goleiro, então um goleiro deve substituir um jogador de quadra. Os árbitros decidem se um time será necessário. Bem, agora a gente vai terminar de explicar sobre a regra 12 do tiro de meta. Os jogadores estão autorizados imediatamente a irem para outro lado da linha do gol. Mas eles não poderão tocar essa bola até que ela tenha cruzado completamente a linha do goleiro. Bom, eu fiquei com a regra número 13 do handball, que é o tiro livre. E eu vou falar algumas coisinhas aqui. Bom, o árbitro interrompe o jogo e reinicia com um tiro livre para os adversários quando uma das equipes cometeu uma violação de regra no jogo. Caso eles façam algo de errado lá, o árbitro ele reinicia o jogo com um tiro livre.
Qualquer outro motivo por que se interrompeu o jogo, que não foi por violação de ambas as partes, reinicia com um tiro livre. Isso quando a bola está em jogo. Se uma das equipes que tem a posse da bola, reinicia com esta equipe, e se nenhuma equipe está com a posse da bola, então a equipe que detinha por último deverá tê-la em posse. Caso haja uma violação não haja uma violação de ambas as partes, o jogo irá reiniciar com aquela equipe que por último detinha a bola. Quando o jogo é interrompido, quando a bola tocou o teto ou um elemento acima da quadra, a equipe que não tocou a bola por último deverá ter a posse da bola. Ou seja, quando a bola tocar no teto ou sair para fora do jogo, alguma coisa assim do tipo, a última equipe que continha a bola deverá tê-la de novo. Quando o árbitro apitar um tiro livre, quem estiver de posse da bola tem que soltá-la ou colocá-la imediatamente no solo aonde estiver. Ou seja, quando o árbitro tocar o apito para um tiro livre, os jogadores deverão colocá-la no chão. Sua execução é feita sem nenhum apito do árbitro e é princípio no lugar onde a infração ocorreu. Quando um jogador estiver em posição com a bola na mão para executar um tiro livre, não deverá mais colocá-la no solo e pegá-la novamente, ou quicá-la e agarrá-la de novo. Os jogadores da equipe atacante não devem pisar ou ultrapassar a linha de tiro livre antes de sua execução. Os jogadores da equipe, como está dito, eles não devem ultrapassar a linha antes do tiro livre que o juiz vai dar e não podem fazer essa execução. Bom, quando o tiro livre está sendo executado, os adversários devem permanecer a uma distância de pelo menos 3 metros. Ou seja, quando o juiz apitar para o tiro livre, os adversários eles devem permanecer pelo menos a uma distância de 3 metros da linha da quadra. Bom, foi essa minha apresentação e agora fique com a regra número 14. As punições disciplinares do handebol são 3. As advertências, que é semelhante ao cartão amarelo. A exclusão, são os 2 minutos que o árbitro tira o jogador da quadra, que, por exemplo, é quando ele entra de forma errada na quadra. E tem as qualificações, que são as expulsões, digamos assim. É como se fosse o cartão vermelho no futebol. Com a regra 17 das regras oficiais do handebol, onde 2 árbitros com igual autoridade serão responsáveis pela partida, onde eles monitoram a conduta dos jogadores e antes dos jogos são responsáveis por observar a quadra, as balizas e as bolas, e um sorteio deve ser feito pelos árbitros com a presença de um dos responsáveis pela equipe ou um dos jogadores. Se ambos os árbitros apitam a infração e concordam sobre qual equipe deverá ser penalizada, porém não concordam com as punições, a mais severa deverá ser realizada. Se os dois apitam uma infração ou se a bola sair da quadra e os 2 árbitros mostrarem opiniões diferentes sobre a equipe que ficará em posse da bola, então uma decisão conjunta encontrada por eles deverá ser aplicada. Caso uma decisão conjunta não seja encontrada, então a opinião do árbitro central prevalecerá. Os responsáveis pelo controle do placar anotam advertências, exclusões e desqualificações. Ambos também são responsáveis pelo controle de tempo do jogo e, em caso de dúvida da exatidão do tempo, decidem em conjunto o que deverão fazer. Eles são responsáveis por assegurar, depois de uma partida, que súmula de seu jogo será preenchida. Os árbitros ou delegados fundamentados em suas observações de fato ou julgamento são finais. Os árbitros têm direito de suspender uma partida temporariamente ou definitivamente. Porém, antes de suspender definitivamente, eles têm que fazer todos os esforços possíveis para que elas sejam completas. O uniforme preto também está reservado primeiramente para os árbitros. Os delegados podem usar equipamentos eletrônicos para a sua comunicação pessoal. As regras de utilização desses equipamentos são mandadas respectivamente pela federação.
Bom, e eu fiquei com a regra 18, que é o secretário e o cronometrista. Em princípio, o cronometrista tem a responsabilidade principal de controlar o tempo do jogo, os timeouts e os tempos de exclusão dos jogadores excluídos. O secretário tem a responsabilidade principal de controlar a lista de jogadores, a súmula de jogos, a entrada de jogadores que chegam após a partida ter começado e controle para a entrada de jogadores que não estão autorizados a participar. As tarefas tais como o controle do número de jogadores e oficiais de equipe na área de substituição e a saída ou entrada de jogadores suplentes, assim como a contagem do número de ataques depois que um jogador recebeu atendimento médico dentro da quadra, são consideradas como de responsabilidade compartilhada. Estas decisões são consideradas com base na observação dos fatos feitos por ele. Geralmente, somente o cronometrista e, quando for o caso, do delegado técnico de federação responsável, deveria interromper o jogo quando fosse necessário. Consulte também o esclarecimento número 7, diz que o respeito aos procedimentos adequados para a intervenção do secretário cronometrista, quando estiverem cumprindo algumas funções indicadas anteriormente. Se não existir um placar eletrônico com o cronômetro disponível, o cronometrista deve manter os oficiais responsáveis de ambas as equipes informadas sobre o jogo ou que a falta de jogar, principal depois do timeout. Se não existir um placar eletrônico com sinal automático de fim de jogo, o cronometrista assume a responsabilidade de finalizar o primeiro período da partida. Se o placar eletrônico não é capaz de mostrar também os tempos de execução, pelo menos 3 por cada equipe durante a competição, o cronometrista deverá escrever o final do tempo de execução junto com o número de jogador excluído em um cartão que ficará sobre a mesa do controle. Regra número 2. A duração da partida, sinal de termo e time hot. Acho que é assim que se fala, não sei. 2.1. A duração normal de uma partida para todas as equipes com jogadores de idade igual ou acima de 17 anos é de 2 tempos de 30 minutos. Nada mais e nada menos de 30 minutos. O intervalo do jogo é normalmente de 10 minutos, jogo normal. Do jogo normal é de 10 minutos. O intervalo de jogo para campeonatos mundiais é de 15 minutos, obrigatório, deverá ser de 15 minutos. A duração normal de partida para equipes de adolescentes com idade de 12 e 16 anos é de 2 tempos de 25 minutos. E no grupo de idade entre 8 e 12 anos, o tempo é de 2 vezes 20 minutos. Em ambos os casos, o intervalo de jogo é normalmente de 10 minutos. Ou seja, não pode ultrapassar de 10 minutos e nem ser menos de 10 minutos. Tem que ser obrigatoriamente de 10 minutos. 2.2. Uma prorrogação, tempo extra, será jogada após 5 minutos de intervalo. Caso uma partida acabe empatada e um vencedor tenha que ser determinado. A prorrogação consiste de 2 períodos de 5 minutos, com intervalo de um tempo extra. O segundo tempo extra será jogado depois do primeiro tempo extra, após o intervalo de 5 minutos. Esse segundo tempo extra será também... Esse tempo extra também tem 2 períodos de 5 minutos. Este segundo tempo extra será também 5 minutos com intervalo de 1 minuto, determinado de acordo com o regulamento particular da competição, no nosso caso, que a decisão for usar o tiro de 7.